Existe uma maneira garantida de evitar críticas: não ser nada e não fazer nada. Arrume um emprego de varredor de rua e liquide a ambição. Esse remédio nunca falha. Lição 12. Concentração. Você pode fazer se acreditar que pode. Esta lição ocupa uma posição-chave neste curso, pois a lei psicológica que a embasa é de vital importância para todas as demais lições. Vamos definir a palavra concentração, conforme aqui utilizada, da seguinte maneira: concentração é o ato de focar a mente em um dado desejo até os meios para sua realização serem elaborados e colocados em funcionamento com sucesso. Duas leis importantes participam do ato de concentrar a mente em um determinado desejo. Uma é a lei da autossugestão, a outra é a lei do hábito. A primeira foi totalmente descrita em uma lição anterior. Vamos agora descrever brevemente a lei do hábito. O hábito decorre do ambiente, de fazer a mesma coisa da mesma maneira, várias e várias vezes, da repetição, de pensar os mesmos pensamentos, muitas e muitas vezes. Uma vez formado, assemelha-se a um bloco de cimento, endurecido no molde, sendo difícil de quebrar. O hábito é a base de todo treinamento da memória, fato que você pode facilmente demonstrar ao recordar o nome de uma pessoa que acabou de conhecer, repetindo-o diversas vezes até fixá-lo de forma permanente e clara na mente. Disse Francis Atterbury: a força da educação é tão grande que podemos moldar a mente e o comportamento dos jovens, como quer que desejemos, e gravar tais hábitos, de modo que permaneçam para sempre. Com exceção das raras ocasiões em que se eleva acima do ambiente, a mente humana retira do meio circundante o material com que cria o pensamento. O hábito cristaliza esse pensamento num formato permanente e o armazena no subconsciente, onde se torna parte vital de nossa personalidade, silenciosamente influenciando nossas ações, formando nossos preconceitos e controlando nossas opiniões. Um grande filósofo tinha em mente o poder do hábito quando disse: primeiro suportamos, depois lamentamos e finalmente abraçamos. Ao falar sobre como homens honestos aderem ao crime, o hábito pode ser comparado às ranhuras em um disco de fonógrafo e a mente à ponta da agulha que se encaixa no sulco. Quando qualquer hábito foi bem formado pela repetição de um pensamento ou ação, a mente agarra-se a ele e o segue como a agulha do fonógrafo acompanha o sulco no disco de cera, não importando qual a natureza do hábito. Começamos a ver, portanto, a importância de selecionar nosso meio ambiente com o maior cuidado, pois é o campo de nutrição mental de onde é extraído o alimento que entra em nossa mente. O ambiente fornece em larga medida o alimento e o material com que criamos o pensamento, e o hábito o cristaliza permanentemente. É claro que você entende que ambiente é a soma total das fontes pelas quais você é influenciado com o auxílio dos 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. Hábito é uma força, usualmente, reconhecida pela pessoa pensante comum, mas em geral considerada pelo aspecto negativo, com a exclusão da parte favorável.
Foi muito bem dito que todos os homens são criaturas de hábito, e que hábito é um cabo. Adicionamos um fio a cada dia, e ele se torna tão forte que não podemos rompê-lo. Se é verdade que o hábito se torna um tirano cruel, governando e forçando os homens contra sua vontade, desejo e inclinação, e isso é verdade em muitos casos. Naturalmente, a pergunta que surge na mente pensante é se essa força poderosa não pode ser aproveitada e controlada em favor dos homens, assim como outras forças da natureza. Se esse resultado puder ser alcançado, o homem poderá dominar o hábito e colocá-lo a trabalhar, em vez de ser um escravo e servi-lo fielmente, ainda que reclamando. E os psicólogos modernos nos dizem em tom categórico que o hábito pode com certeza ser dominado, aproveitado e colocado a trabalhar, em vez de se deixar que domine as ações e o caráter. Milhares de pessoas aplicaram esse novo conhecimento e encaminharam a força do hábito para novos canais, forçando-a a operar o maquinário da ação, em vez de permitir que fosse desperdiçada ou que arrasasse estruturas erigidas com cuidado e despesas, ou que destruísse campos mentais férteis. Um hábito é um caminho mental que nossas ações percorrem por algum tempo. Cada passagem deixa o caminho um pouco mais fundo e largo. Se tem que caminhar por um campo ou bosque, você sabe o quanto é natural escolher o caminho mais aberto, em vez dos menos trilhados. Que dirá adentrar no campo ou bosque e fazer um novo caminho? A linha de ação mental é exatamente a mesma. Movimento ao longo das linhas de menor resistência, passagem sobre o caminho batido. Hábitos são criados por repetição e formados de acordo com uma lei natural, observável em todas as coisas animadas, e diriam alguns, em coisas inanimadas também. Como um exemplo deste último, comenta-se que um pedaço de papel, depois de dobrado de certa maneira, irá dobrar-se ao longo das mesmas linhas da próxima vez. E todos os usuários de máquinas de costura ou máquinas delicadas sabem que uma vez amaciado o equipamento, tende a funcionar melhor dali por diante. A mesma lei também é observável no caso de instrumentos musicais. Roupas ou luvas assumem as formas da pessoa que a utilizam, e essas formas, uma vez tomadas, sempre se mostrarão, a despeito de se passar as peças a ferro. Rios e riachos cortam cursos através da terra e posteriormente fluem ao longo deles. A lei está em operação em todos os lugares. E esses exemplos vão ajudá-lo a ter uma ideia da natureza do hábito e auxiliar na formação de novos caminhos mentais, novos vínculos mentais. E lembre-se sempre, a melhor maneira, e pode-se dizer a única, de remover velhos hábitos é formar novos hábitos, para neutralizar e substituir os indesejáveis. Forme novos caminhos mentais a serem trilhados, e os antigos em breve ficarão menos distintos e com o tempo praticamente sumirão por falta de uso. Toda vez que segue ao longo do caminho do hábito mental desejável, você deixa o caminho mais fundo e amplo, muito mais fácil de percorrer depois. A criação de caminhos mentais é muito importante, e nunca é demais insistir na injunção para que você comece a trabalhar na criação de caminhos mentais que deseje percorrer. Pratique, pratique, pratique. Seja um bom construtor de caminhos. Veja a seguir os procedimentos pelos quais você pode formar os hábitos que deseja.
Primeiro, no início da formação de um novo hábito, coloque força e entusiasmo em sua expressão. Sinta o que você pensa. Lembre-se de que está dando o primeiro passo para criar um novo caminho mental. Isso é muito mais difícil no começo do que depois. Crie o caminho mais aberto e profundo que puder, de modo que possa enxergá-lo prontamente na próxima vez que desejar segui-lo. Segundo, mantenha a atenção firmemente concentrada na construção do novo caminho e mantenha a mente longe dos caminhos antigos, para que não se incline na direção deles. Esqueça tudo sobre os antigos caminhos e se preocupe somente com os novos que está construindo sob medida. Terceiro, percorra o seu caminho recém-criado tão frequentemente quanto possível. Crie oportunidades para isso, sem esperar que surjam por sorte ou acaso. Quanto mais frequentemente você passar pelo novo caminho, mais cedo ele ficará batido e fácil de percorrer. Desde o início, crie planos para passar pelos novos hábitos. Quarto, resista à tentação de viajar pelos caminhos antigos e mais fáceis que você usava no passado. Cada vez que resiste à tentação, mais forte você fica e mais fácil será da próxima vez. Mas cada vez que cede à tentação, mais fácil render-se e mais difícil resistir numa próxima vez. Você terá uma briga no começo, e esse ponto é crítico. Demonstre determinação, persistência e força de vontade agora, bem no início. Quinto, tenha certeza de que mapeou o caminho corretamente, de acordo com o objetivo principal definido, e então vá em frente sem medo e sem permitir dúvidas. Coloque a mão no arado e não olhe para trás. Selecione sua meta e então crie bons caminhos mentais, fundos e amplos, que conduzam diretamente à meta. Como você já observou, existe uma estreita relação entre hábito e autossugestão. Pelo hábito, uma ação executada repetidamente da mesma maneira tende a se tornar permanente. E por fim passamos a fazê-la automática ou inconscientemente. Ao tocar piano, por exemplo, o artista pode executar uma obra familiar, enquanto sua mente está em algum outro assunto. A autossugestão é a ferramenta com que cavamos um caminho mental. Concentração é a mão que segura a ferramenta. E hábito é o mapa ou o diagrama do caminho mental. Para ser transformado em ação ou realidade física, um desejo ou ideia deve ser mantido na mente consciente, com fé e persistência, até o hábito começar a dar a ele uma forma permanente. É uma coincidência impressionante que American termine com I can. Eu posso. Vamos agora voltar a atenção para o ambiente. Como já vimos, absorvemos material para pensamento de nossos ambientes. O termo ambiente abrange um campo vastíssimo. Consiste dos livros que lemos, das pessoas com quem nos relacionamos, da comunidade onde vivemos, da natureza, do trabalho que desempenhamos, do país ou nação onde residimos, das roupas que vestimos, das músicas que cantamos e, o mais importante de tudo, da educação religiosa e intelectual que recebemos até os 14 anos de idade. O objetivo de analisar essa questão é mostrar a relação direta do ambiente com a personalidade que desenvolvemos e a importância de cuidarmos do ambiente, visto que sua influência nos dá elementos com os quais podemos alcançar nosso objetivo principal definido.
A mente alimenta-se com o que fornecemos a ela ou o que é imposto pelo ambiente. Portanto, vamos selecionar nosso ambiente, tanto quanto possível, para fornecer à mente material adequado à execução do trabalho de alcançar o nosso objetivo principal definido. Se seu ambiente não é do seu agrado, mude-o. O primeiro passo é criar na mente uma imagem exata, clara e bem definida do ambiente que você acredita ser o melhor para alcançar o objetivo principal definido, e concentrar a mente nessa imagem até transformá-la em realidade. Na lição 2, você aprendeu que o primeiro passo a ser dado para a realização de qualquer desejo é criar na mente uma imagem clara e bem definida do que pretende conquistar. Esse é o primeiro princípio a ser observado nos planos para a conquista do sucesso. E caso fracasse ou seja negligente em observar isso, você não poderá ser bem-sucedido, a não ser por acaso. As pessoas do convívio diário constituem uma das partes mais importantes e influentes do ambiente e podem atuar em favor do seu progresso ou retrocesso, de acordo com a natureza delas. Tanto quanto possível, você deve selecionar para o convívio diário mais íntimo aqueles que simpatizam com seus objetivos e ideais, especialmente o objetivo principal definido, e aqueles cuja atitude mental inspira entusiasmo, autoconfiança, determinação e ambição. Lembre-se de que cada palavra falada dentro do seu campo de audição, cada imagem que chega aos seus olhos e cada impressão sensorial recebida por qualquer um dos 5 sentidos influencia os seus pensamentos. E isso é tão certo quanto o sol nascer do leste e se pôr no oeste. Assim você consegue ver a importância de controlar, tanto quanto possível, o ambiente onde vive e trabalha. Consegue ver a importância de ler livros que tratam de assuntos diretamente relacionados a seu objetivo principal definido? Consegue ver a importância de conversar com pessoas simpáticas a seus objetivos e que o encorajem e estimulem a realização? Vivemos no que chamamos de civilização do século XX. Os principais cientistas do mundo concordam com a natureza que criou nosso ambiente atual, civilizado, em um processo de evolução de milhões de anos. Não temos como determinar por quantos séculos os chamados índios viverão no continente americano. Sem qualquer avanço significativo para a civilização moderna, tal como a entendemos, o meio ambiente era selvagem, e eles não fizeram nenhuma tentativa de mudar ou melhorar tal ambiente. A mudança só ocorreu quando novas raças vieram de longe e impuseram o ambiente de civilização e progresso em que vivemos hoje. Observe o que aconteceu no curto período de 3 séculos. Campos de caça foram transformados em grandes cidades. E em muitos casos, os índios adotaram educação e cultura equivalentes às de seus irmãos brancos. Na lição 15, discutiremos os efeitos do ambiente a partir do ponto de vista mundial e descreveremos os detalhes do principal princípio da hereditariedade social, principal fonte por onde os efeitos do ambiente podem ser impostos à mente dos jovens. As roupas que você veste o influenciam, portanto, constituem uma parte do ambiente. Roupas sujas ou surradas deprimem e baixam a autoconfiança, enquanto roupas limpas, de estilo apropriado, têm efeito oposto.
É bem sabido que uma pessoa observadora pode analisar um homem com precisão, vendo sua bancada, mesa de trabalho ou qualquer outro local onde ele trabalhe. Uma mesa bem organizada indica um cérebro bem organizado. Mostre-me um depósito de um comerciante e direi se ele tem um cérebro organizado ou desorganizado, pois existe uma estreita relação entre atitude mental e ambiente físico. Os efeitos do ambiente influenciam tão vivamente aqueles que trabalham em fábricas, lojas e escritórios que os empregadores estão percebendo gradualmente a importância de criar um ambiente que inspire e encoraje os trabalhadores. Em Chicago, um dono de lavanderia, invulgarmente progressista, sobrepujou por completo os concorrentes ao instalar uma pianola aos cuidados de uma moça bem vestida, que a mantém tocando no horário comercial. As funcionárias da lavanderia vestem uniformes brancos, e no local não há indícios de que o trabalho seja maçante. Com esse ambiente agradável, o dono da lavanderia estimula o trabalho, lucra mais e paga salários melhores do que os concorrentes. Este é o momento apropriado para descrever o método pelo qual você pode aplicar os princípios direta e indiretamente relacionados à concentração. Vamos chamar esse método de chave mágica para o sucesso. Ao apresentar a chave mágica, deixe-me primeiro esclarecer que não é uma invenção e nem descoberta minha. É a mesma chave utilizada de uma forma ou outra pelos adeptos do novo pensamento e todas as outras escolas alicerçadas sobre a filosofia positiva do otimismo. Essa chave mágica constitui um poder irresistível para todos que venham a usá-la. Ela abrirá a porta da riqueza, abrirá a porta da fama e, em muitos casos, abrirá a porta da saúde física. Abrirá a porta da educação e deixará você entrar no depósito de toda a sua capacidade latente. Agirá como uma chave mestra para qualquer posição de vida adequada a você. Com a ajuda dessa chave mágica, destrancamos as portas secretas de todas as grandes invenções do mundo. Por seu poder mágico, desenvolveram-se todos os nossos grandes gênios do passado. Suponha que você seja um operário em posição subalterna e deseja uma condição de vida melhor. A chave mágica vai ajudá-lo a alcançar isso. Carnegie, Rockefeller, Hill, Harriman Morgan e dúzias de outros acumularam vastas fortunas e riqueza material com a chave mágica. Ela vai destrancar as portas da prisão e transformar pessoas desamparadas em seres humanos úteis, confiáveis. Transformará o fracasso em sucesso e miséria em felicidade. Você pergunta, o que é essa chave mágica? E eu respondo com uma palavra: concentração. Agora deixe-me definir concentração no sentido utilizado aqui. Primeiro desejo que fique claramente entendido que não faço referência ao ocultismo. Embora admita que todos os cientistas do mundo fracassaram em explicar fenômenos estranhos produzidos com a ajuda de concentração. Concentração, no sentido aqui utilizado, significa a capacidade, por meio de hábito estabelecido e prática, de manter a mente em um assunto até que tenha se familiarizado com ele e o dominado por completo. Significa a capacidade de controlar a atenção e concentrá-la em um determinado problema até que o resolva. A pessoa que recebe por seus serviços apenas o que vem no envelope de pagamento é mal paga
não importa quanto dinheiro o envelope possa conter.